Fala galera, beleza? Moral Dinheiro na área, bora falar um pouquinho sobre IRB. Então, bom dia a todos novamente. Quem não viu o vídeo da Oi agora tá vendo esse aqui, um bom dia. Bora para mais uma semana de pregão. E aí, já vai deixando o seu like, já se inscreve, já ativa o sininho, já comenta, compartilha com todo mundo que tem amor ao dinheiro. Me segue nas redes sociais que estão na descrição, o link de tudo que eu mostrar também vai estar. E entra lá no Telegram para não perder nada, que eu lanço tudo lá também, tá? Olha lá, IRB poderia não ter sobrevivido a fraudes. Troca de gestão permitiu identificar problema a tempo aqui, matéria do valor. E também tem essa outra aqui, ó, quer ver? Bem longas matérias, vou tentar dar uma sumarizada aqui. Fim da fiscalização da SUSEP será endosso à nova gestão. Ele diz que o período de pandemia é atípico para o negócio. Então vamos lá, rapidinho, ó, olha lá. Quando aceitou o convite dos bancos, acionistas e do governo para assumir o IRB, no momento mais turbulento da história do ressegurador, Antônio Cássio dos Santos não tinha ideia do tamanho do problema que viria pela frente. A missão inicial, de máxima urgência, era recuperar a credibilidade da empresa. Para tanto, era preciso liderar uma apuração sobre as circunstâncias do vazamento, pela antiga administração, de uma falsa lista que incluiu Berkshire Hathaway, fundo do mega investidor americano Warren Buffett, como acionista do ressegurador. Nessa investigação, tivemos acesso a mensagens trocadas por esses executivos em e-mails corporativos e celulares. Pelo conteúdo, identificamos que poderia haver problema também no balanço, relata Santos. Eu comprei um problema, mas me entregaram outro, muito maior. Logo depois que assumiu a empresa, em meados de março, Santos mergulhou na leitura das demonstrações financeiras, aquelas mesmas demonstrações que a esquadra apontou como problemáticas. Tá? Pasme, o sistema de controles internos do IRB é muito bom. Bastou olhar para ele e fazer as perguntas certas e ele mesmo apontou que havia algo muito errado, resume ele. O executivo com décadas de experiência em seguradoras e no comando de processo de turnaround, Santos afirma que a experiência dele e de Werner Suffer, que havia recém-assumido a vice-presidência financeira, permitiu identificar os problemas e confirmá-los numa espécie de acareação entre os sistemas e do IRB e os funcionários, tá? Se você pergunta por quê e a resposta vem como, se pergunta como e a resposta vem o quê, isso é um padrão que mostra que tem algo errado, que alguém está escondendo alguma coisa, diz Santos. Já em abril, vimos que as coisas não casavam e começamos a desconfiar, mas não esperávamos que o problema fosse tão grande. Ele foi se agigantando na nossa frente. A partir dessa constatação, ele decidiu realizar uma auditoria forense no ressegurador. É uma decisão difícil, pois você nunca sabe como um processo desse termina, afirmou o próprio Santos. O resultado da auditoria poderia expor a empresa e pessoas, e naquele momento ninguém tinha ideia da proporção do problema. A apuração evidenciou que antigos administradores alteraram a lista de acionistas, manipularam o balanço da empresa e se apropriaram indevidamente de recursos do IRB. Quando você se depara com isso, tudo vai para outro patamar, tá? Porque aí a questão é saber qual é o tamanho da coisa para avaliar se a companhia teria saída ou não. Essa foi a angústia muito grande que vivemos em maio e junho. Então, quem estava posicionado em maio e junho estava lá na corda bamba, né? O resultado da auditoria forense levou à republicação das demonstrações de 2019. O ajuste contábil foi necessário porque um total de 1,3 bilhão em sinistros não havia sido registrado no balanço. Santos não comenta detalhes da devassa nos números da empresa a partir do que surgiu na apuração do caso Berkshire. O resultado foi enviado ao Ministério Público, que deve avaliar no âmbito criminal, e a CVM na esfera administrativa. Uma assembleia de acionistas do IRB aprovou a abertura de processo contra o ex-presidente e o ex-diretor financeiro envolvidos na divulgação da lista de acionistas falsos. Tá? Um especialista em auditoria ouvido pelo Valor diz que o que aconteceu no IRB aponta para um management override, que seria basicamente a atuação em conluio de diversos funcionários de diferentes níveis da empresa, incluindo pessoas com poder-chave de decisão, para alterar informações contábeis. Isso só seria possível em grandes corporações e, nas palavras da fonte, não tem auditoria que pegue. Duas auditorias haviam dado ok ao balanço no primeiro trimestre. Tá vendo como nem sempre uma boa auditoria externa ajuda, né? No caso do IRB, o engavetamento de sinistros reduziu as perdas da companhia, o que contribuiu para inflar o lucro e, consequentemente, valorizar as ações na bolsa. A suposição do mercado é que os diretores estatutários do IRB acabaram motivados a olhar apenas as cotações do ressegurador depois que tiveram aprovado em 2018 um plano de remuneração baseado na valorização das ações. Eles receberiam 61 milhões se a ação em 2021 dobrasse de valor. A ironia é que esse plano foi demanda do mercado, que queria garantir a retenção de executivos considerados até março como grandes ativos do IRB. O pacote de remuneração foi extinto. Santos afirma que, pelo valor bilionário de sinistros que estava fora do balanço,
chegaria um momento em que não seria mais possível esconder o problema. Só se fosse uma medida alternativa como uma fusão, mas no curso normal de atividade, pelo tamanho do ajuste contábil, não daria para diluir. É um número muito grande, é loucura, é assustador de Santos, tá? O lado bom da história, se é que existiu, é que o problema foi identificado a tempo de ser resolvido. Em geral, nesses episódios, quando o problema é descoberto, não há tempo para correção. Tivemos a felicidade de poder intervir na empresa no momento em que ela mais precisava. De Santos deu certo, ele diz, pela qualidade dos sistemas do IRB, pela experiência dos executivos e também porque a gestora de recursos Esquadra acendeu alerta sobre o ressegurador. Então, parabéns para a Esquadra aí por esse relatório, pelo menos. Numa extensa carta, no fim de fevereiro, a Esquadra questionou a recorrência dos resultados do IRB. Foi a partir daí que as ações da empresa começaram a cair e que a antiga administração, em um ato possivelmente de desespero, chegou ao ponto de alterar a lista de acionistas, adicionando o Berkshire para defender as cotações. Eles não contavam com um comunicado oficial do próprio mega investidor negando ser acionista do IRB. Então tá aí, e só para lembrar para vocês, em fevereiro, o IRB já demonstrava uma tendência de queda, e aí dava para ter saído da ação. Olha lá, ó. Olha a tendência de queda no gráfico já começando a se formar. Topos descendentes e fundos descendentes aqui, ó, tá vendo? Então o gráfico precifica até isso, tá, galera? E aí vamos continuar aqui. De certa forma, a Esquadra mirou no que viu e acertou no que não viu. Ela questiona a recorrência dos resultados, a transparência do IRB, não fala em manipulação contábil, embora tenha trazido à tona algumas perspectivas que, de fato, se configuraram ao longo do tempo. Serviu de alerta e no momento certo, de Santos, recusando-se a dizer por quanto tempo mais o IRB resistiria às fraudes. Ele avalia que episódios como esse, em que o investidor como a Esquadra, vendido apostando na queda das ações, transforme sua tese em questionamento público, tende a ser mais comum à medida que o mercado aqui se desenvolva. As empresas, em particular, as corporations, terão de ser cada vez mais transparentes para que todos os stakeholders, incluindo a imprensa, tenham acesso a todas as informações possíveis para poder avaliá-las adequadamente. Ou seja, fazendo parte do novo mercado aqui, empresas transparentes, tá, galera? Santos reforça que o ajuste necessário no balanço já foi realizado. Deixamos o passado no passado. O desafio agora é recuperar a credibilidade e a imagem do IRB. O lema é sem pressa, mas sem pausa. Foi uma situação complexa, porque envolveu muitos assuntos concentrados num período curto. A razão para ter aceitado a missão, que não define como convite, mas como convocação, diz foi o legado. A única exigência de Santos foi que o governo conversasse com os italianos da Generali, de onde veio, para pedir sua liberação. Eu estava já na zona de conforto na outra empresa. Dos meus 20 aos 56 anos, sempre trabalhei para estrangeiros. Vi uma chance de trabalhar numa empresa icônica, brasileira, e deixar um legado. Apesar de inicialmente não esperar um problema tão grande, ele se diz preparado e usando todo o seu potencial de anos de experiência para lidar com a situação. A sensação de Santos, de que está no caminho certo, vem do apoio de clientes, não perdemos nenhum grande contrato, e também de acionistas, né? A gente tem lá o Itaú e o Bradesco como grandes acionistas do IRB, então tá tudo tranquilo por enquanto, que participaram massivamente de um aumento de capital de 2,3 bilhões, que foi a subscrição lá de agosto, tá bom? E aí, essa é a matéria, acho que acaba aqui, né? E aí a gente tem a outra aqui. Fim da fiscalização da SUSEP será endosso à nova gestão, tá? O próprio Antônio Castro dos Santos, que há 6 meses acumula a presidência do IRB e do Conselho de Administração, como vocês já sabem, disse que no momento em que a reguladora SUSEP suspender a fiscalização especial por conta do desenquadramento regulatório, a atual administração estará sendo endossada, ou seja, vai ganhar crédito aí no mercado e o ajuste da empresa concluído. Essa situação da insuficiência de provisões regulatórias estará equacionada este ano. Eu diria que o prazo é mais para setembro do que para dezembro. Ele explica que precisou acumular os 2 cargos para viabilizar a intervenção que foi necessária ao IRB. Santos conta que logo que chegou à empresa foi identificado um desenquadramento regulatório e traçado um plano para saná-lo, como a gente já viu. No entanto, a manipulação contábil que exigiu a auditoria forense deu outra dimensão ao problema. Como a gente viu na outra matéria ali, ele comprou um e ganhou algo muito maior, né? Inicialmente o IRB chegou a falar em fevereiro que o desenquadramento era de 300 milhões. Quando divulgou o resultado do primeiro trimestre, o número saltou para 2,1 bilhões. Em 30 de junho estava em 3,4 bilhões. Em maio, a SUSEP instalou uma fiscalização especial na companhia. Isso não significa que o regulador foi para dentro da empresa, mas que direcionou mais fiscais para acompanhar o IRB, e isso aumentou a sua capacidade de questionamento. A fiscalização foi desencadeada porque faltava ao IRB ativos líquidos, como caixa, para cobrir todas as suas obrigações, conforme os critérios da SUSEP. Tá? A empresa sempre alegou possuir montante superior às necessidades regulatórias,
mas em ativos não tão líquidos, como imóveis e recebíveis judiciais, que não são aceitos pelo regulador. O plano possível sempre foi transformar os ativos ilíquidos em líquidos. O plano sempre foi fazer um swap e converter ativos livres em ativos garantidores. Por exemplo, pegar um depósito judicial e substituir, na medida que o juiz aceitasse, por apólices de seguro de garantia. É uma mexida na linha do balanço de portfólio de ativos, basicamente. De Santos, seria como se a empresa fosse num banco, pegasse 100 milhões emprestados e na mesma hora aplicasse no CDB do próprio banco. Isso é o enquadramento regulatório. No entanto, o conto executivo, no momento em que a SUSEP iniciou a fiscalização especial, medida que só havia sido tomada uma vez na década de 70, os bancos se recusaram a fazer com o IRB as operações de swap. Era natural naquela situação em que ninguém sabia o que estava acontecendo, afirma. Por essa razão, restou apenas a opção de chamar um aumento de capital, nossa subscrição que a gente participou em agosto, de 2,3 bilhões, no limite autorizado pelo novo estatuto, que contou com o apoio dos dois acionistas de referência, que eu já falei, Itaú e Bradesco. O aumento de capital foi necessário para que a IRB não tivesse um problema de solvência e, ao mesmo tempo, ajudou no enquadramento regulatório. Mas o aspecto principal foi de deixar a empresa à prova de bala do ponto de vista de solidez, conclui o Santos, reforçando que o desenquadramento não é um problema de caixa, mas poderia vir a ser um se a empresa tivesse um problema de solvência. Ele disse que o IRB não precisará de um novo aumento de capital até o fim do ano, já fiz aqui matéria sobre isso daqui, quando já deverá ter resolvido o desenquadramento. Desenquadramento é uma situação que acontece, aí você faz um plano e submete ao regulador. Se ele não aprova, abre o caminho para uma intervenção, mas o plano do IRB foi discutido e aprovado pela SUSEP e está sendo rigorosamente cumprido mês a mês. Ou seja, é um bom norte aqui. Após o aumento de capital, o desenquadramento era de 30% e a solvência da companhia estava em 245%. Isso significa que para cada R$1 de obrigação, a empresa tem R$2,45 de ativos financeiros monetizáveis para fazer frente a ela. Em junho, esse percentual estava mais apertado, em 101%. Depois de trocar o corpo executivo e o conselho, reformar todo o estatuto e a governança, Santos destaca que o IRB tem grande vantagem competitiva no Brasil. Isso aqui a gente já sabe, né, galera? A empresa tem um corpo técnico qualificado, baixo custo operacional e custo comercial equilibrado. Pelos 83 anos de vida, tem uma base de dados na indústria que é uma vantagem estratégica, pois permite precificar muito melhor os riscos. No primeiro momento, conta Santos, a dedicação maior foi para manter a companhia viva. Agora o trabalho é mostrar que a empresa vai recuperando o resultado. Como a gente já sabe, tem que vir aqui a nova gestão e ganhar confiança do mercado. A empresa precisa de confiança novamente do mercado, tá? O IRB está revisando seu negócio e desativando aqueles que não se mostram rentáveis, muitos no exterior. Estamos dando todo o disclosure sobre a recorrência dos negócios e aqueles cancelados para que todos possam acompanhar o trabalho de depuração. A meta é elevar ao máximo possível a transparência, a palavra-chave aqui da IRB, e gerar credibilidade sustentável. Ele disse que o período de pandemia é atípico para o negócio. No primeiro trimestre, relata que a sinistralidade do mercado ressegurador mundial ficou na faixa dos 80%, quando o normal seria algo na casa dos 70%. Mas reforça que o pior já passou. Agora o IRB segue o mesmo caminho de toda empresa, difícil na situação atual, que é o de ter êxito em seu mercado. Então tá aí duas matérias que dão muito norte aí para a IRB, parece que é a luz no fim do túnel, né? E o que a gente tem aqui de aluguéis, vamos falar um pouquinho mais técnico agora. Quantidade de contratos, 108 milhões, tá? Então aumentou, olha lá, 106, 104, 105 e 108. Preço médio 6,14, ou seja, tem gente vendendo abaixo do preço médio, então apostando na venda dos ativos novamente. Volume 668 subiu aqui 16 milhões praticamente, tá? O que isso significa? Isso significa que a gente tem aqui, ó, 5,57 fechamento do ativo na sexta-feira e a gente tem um preço médio, como eu acabei de mostrar, de 6,14. O que a gente pode esperar, mas não quer dizer que vai acontecer, da IRB no dia de hoje? Uma realização dos vendidos, gerando força compradora. Afinal, a gente está bem distante do preço médio dos vendidos. Então tem uma galera bem positiva aqui. Lembrando que 6,14 está aqui dentro da nossa primeira zona de acumulação lá do 6,20 até o 6,11. Então uma força compradora aqui para pelo menos trazer o ativo de volta aqui para esse patamar, que seria a mínima desse candle aqui atrás, não seria estranho, tá bom? Ó, 5,81. Tá? Então vamos ver como é que o mercado vai abrir hoje. Vai depender também do nosso índice. O índice está lá embaixo, já não está bonito, tá bom? Então está lá no 96 mil. Nosso dólar parece que vai estar em alta aqui, ó. Onde é que está o dólar? Então, apertem os cintos. Pode ser que venha mais pancada na IRB antes de vir uma realização de venda, gerando força compradora e nosso ativo dando aquela valorizada. Porém,
Olha lá a força compradora nos R$ 5. Então toma cuidado que deve bater lá hoje se bobear, hein? Mas essas notícias são muito boas. Quem confia na empresa tá aí. Duas ótimas notícias mostrando o futuro da empresa que deve voltar a se valorizar em breve, ainda mais agora com o nosso querido Antônio Cássio dos Santos aqui, ó, ele na foto aqui. E esse notícia da Suzep também, muito bom. Vou deixar tudo no link, os links na descrição aí para vocês lerem, se vocês quiserem, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui, ficou bem longo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha e me segue nas redes sociais, entra lá no Telegram e até o próximo vídeo.